Olá, Lubitos! Eu sou o Lô e bem-vindos ao Coelho! Hoje venho-vos falar sobre os lançamentos de setembro de autores nacionais e vou-vos dizer que vamos ter bastantes e livros muito interessantes. Vamos começar primeiro pelo dia 2 de setembro e tal e qual como no vídeo anterior, onde falei dos lançamentos de agosto, vamos dividir os mesmos por géneros literários. Neste caso só vai existir um único género, que é a poesia. Então, bora lá! E na poesia vamos ter 3 livros a saírem e o primeiro de todos é Santa Teresa e Soror Mariana, do autor Teixeira de Pascoais e da editora Exclamação. Nesta obra encontramos poemas de Santa Teresa de Ávila, uma freira carmelita, mística e santa católica do século XVI, como também as cartas de Mariana Alcoforado, uma freira portuguesa do convento da Nossa Senhora em Beja. O próximo livro a sair no dia 2 é Intérprete da Vontade do Pássaro, do autor Joaquim Castro Caldas e também da editora Exclamação. Neste livro, os poemas procuram materializar a vida feita em antecipações do futuro e o fixar escritos tais acontecimentos. E por último neste dia, mas não menos importante, temos A Foz até ao Fundo, de Miguel Serras Pereira. E é também da editora Exclamação. Parece que este dia é só feito da exclamação. E, segundo as palavras de Amadeu Lopes Sabino, um ficcionista e ensaísta português, nesta obra, amar é cortar a cabeça do ser amado. O cais parte quando a amada chega e o sentido do fim perde-se pelo caminho. Saltando então aqui 3 dias para a frente, para o dia 5 de setembro, temos como primeiro livro a sair, no género romance, o livro O Monte do Silêncio, de Francisco Camacho, e é da editora Dom Quixote. Segundo a sinopse, que diz: o personagem Diogo vive atormentado por 2 tragédias que ocorreram ao longo da sua vida numa família da alta burguesia reconstruída por um tio que cultiva o segredo e a mentira. Tem tudo para correr certo, não tem? Quando se vê envolvido na morte de Norma, a afilhada do tio sobre a qual pouco se sabe, Diogo inicia uma jornada de descoberta que o leva a pôr em causa a sua própria história e o desfazer os equívocos de toda uma vida. A seguir, temos os livros infantis e juvenis. E, neste género, encontramos o livro O Primeiro Dia da Escola, que acredito seja ótimo para comprarmos agora para os nossos miúdos, para quando eles começam a escola pela primeira vez. E é da autora Luísa Ducla Soares, e tem como ilustradora a Sandra Serra, e é da Textos Editores. A história conta o primeiro dia de aulas do João, que tal como as outras crianças vive a ansiedade, o receio, mas também a alegria de uma nova etapa, um novo começo, com professores, novos espaços e novos amigos. E o último livro a ser saído neste dia enquadra-se na economia e chama-se Portugal, porque é o país do salário abaixo de 1000 euros. E é dos autores Luís Valadares Tavares e João César das Neves e vai sair pela Dom Quixote. Nesta obra temos uma conversa entre os autores sobre a evolução do país nas últimas décadas e os grandes bloqueios que impedem a realização das reformas indispensáveis ao progresso e ao crescimento económico. No dia 6 de setembro temos também 3 livros a saírem e todos eles por géneros diferentes. O primeiro género é livros infantis e juvenis e chama-se Acredite em Ti, Tu És Capaz! É da autora Sara Rebelo da Silva e da Jacaranda Editora. Este livro tem histórias inspiradoras que ajudam a promover a autoestima e a ultrapassar os desafios da vida para os mais novos. O próximo é um livro de história e chama-se Lisboa Maldita, de Sérgio Luís de Carvalho e é da editora Parsifal. Este livro é uma longa viagem pelos homicídios mais marcantes da história de Lisboa, que tenta lançar alguma luz e algum esclarecimento em tantos crimes que ainda hoje causam espanto, rejeição e polémica. E o último género é a saúde e bem-estar. Método Montessori, de Beatriz Vasconcelos Freitas e é da Manuscrito Editora. Aqui encontramos a explicação do que é o método Montessori e os seus benefícios, tais como a estimulação da independência, autonomia e criatividade, como também o desenvolvimento da coordenação motora e da concentração. Bem, posso-vos dizer que neste dia é quando vão sair mais livros. É no dia 7 de setembro e vão sair 7 livros, divididos por diferentes géneros. O primeiro género que vos vou falar será livros infantis e juvenis. E o livro chama-se Para Onde Foi o Verão? E é de Álvaro Magalhães, da Porto Editora. Bino e Banzé são 2 irmãos que vivem numa ilha com muito sol e passam o tempo todo na brincadeira. Um dia, porém, as nuvens negras tapam o sol. Começa a chover, caem raios, soam trovões. O verão foi embora, temos de ir atrás dele, disse o Bino. E os 2 irmãos lançam-se ao mar numa pipa, perseguindo o verão. O próximo livro, ainda dentro deste género, é O Monstruário, e do mesmo autor, Álvaro Magalhães. E tem como ilustradora Júlia Lulis, e é também da Porto Editora.
Um monstruário contra a história de uma menina que encontra um livro raro onde aprende a fazer bichos esquisitos. Até que constrói bichos mais traquinas uns atrás dos outros. E, lembra-se, a mãe está quase a chegar ao trabalho. Que aflição! O próximo género só tem um livro e é poesia. Chama-se Post-Scriptum. E é do autor Jorge de Sena. E da Assário e Alvim Editora. Este é um livro de peculiar organização. Nas palavras do autor, esta seria a imagem, se não diria, de uma primeira fase da poesia. Pelo menos da poesia que escrevi antes de ter deixado de viver permanentemente em Portugal. Nos livros de história temos No Fio da Navalha, do autor Valentim Alexandre, e da editora Temas e Debates. Este livro procura analisar a revolta, tomando a forma de guerrilha, que ainda não terminou. Ele trata das ameaças ao Império Português na altura de Salazar e das respostas dadas pelo governo português, nomeadamente pelo ministro do Ultramar, Adriano Moreira. Agora temos um livro que se insere nas crónicas e chama-se O Mapa Cor-de-Rosa e é de Maria Velho da Costa e também sairá pela editora Assírio e Alvim. Num conjunto de cartas escritas no rescaldo da viragem do pós-25 de Abril encontram-se matizes de exílio. E essas são as cartas que vão encontrar neste livro. Em Memórias e Testemunhos temos o livro Um Conjunto de Espirais, Colares, 1985-1990, de Maria Gabriela Lansolo. E também é da Assírio e Alvim Editora. Este livro de horas representa o regresso ao diário contínuo. Tempos do regresso de um exílio de 20 anos que agora se continua em Colares, em novas formas de exílio interior em relação a um país e à sua língua e cultura, lidos do avesso. O último livro a sair nesta categoria, e por acaso até me parece interessante, e situa-se em vocabulário. E chama-se Falar à Moda do Porto, de João Carlos Brito. E é da Ideias de Ler. Este livro procura reunir as palavras e expressões utilizadas na região do Porto, dando-as a conhecer ao resto do país, numa forma de unificar. Terminando agora os lançamentos do dia 7, vamos passar então para o dia 11 de setembro, onde só irá sair um livro que vos posso dizer que estou muito curiosa. Eu adoro a capa deste livro. O livro insere-se em literatura fantástica e chama-se Ganândria, a Maldição de Sangue, e é da autora A.R. Juan e será editado pela Top Seller. Nesta obra encontramos um bruxo e um vampiro que normalmente não convivem juntos a combater forças do mal. Ganândria, uma vila vampírica, acolhe Andrias numa investigação científica sobre maldições e onde conhece Bernard, alguém que parece tudo menos perigoso. Andrias, determinado, procura conhecer mais sobre o passado de Bernard e as suas cicatrizes e, sem esperar, acaba envolvido num mistério maior do que poderia imaginar e num amor que o deixará completamente rendido. No dia 14 de setembro iremos ter 3 livros a saírem. E, como tem sido até agora, na maioria, vamos começar pela poesia. O primeiro livro a sair em poesia chama-se O Anjo do Ocidente à Entrada do Ferro e é da autora Natália Correia e da Tinta da China. Segundo a sinopse, temos: à porta dos 50 anos, Natália pergunta: mas então, não sabiam que isto dos continentes está sempre a deslizar? Enquanto mostra catedrais e cruzadas, impérios e aeroportos, valsas e vaticanos, Ulisses e o turismo, entre outros, nesta obra poética. E o último livro de poesia a sair no dia 14 de setembro é Olhares Radares, de Graça Magalhães, e irá sair pela editora Ideia Fixa. Neste livro, os poemas são olhares sobre os últimos anos que passaram inquietos, sobre as nossas vidas e que Graça Magalhães expressa nos poemas que podem bem ser lidos na companhia de uma agradável chávena de chá. O último lançamento enquadra-se em Memórias e Testemunhos e tem o título de Enquanto vamos sobrevivendo a esta doença fatal, de Nelson Nunes, e será da editora Livros Zigurate. Este livro procura promover uma maior consciência sobre a morte para que a ideia nos seja mais próxima. Já só temos mais 2 livros a saírem em setembro, ambos em dias diferentes. E agora vamos para a penúltima data com lançamento de livro, e é 22 de setembro. O género chama-se Romance e o livro tem o título de Celebrity Crush, da Clara Novo, e vai ser editado pela Velha Lenda. Para a sinopse, eu andei à busca durante as publicações no Instagram a ver se encontrava alguma coisa assim curiosa. E encontrei. Vou-vos ler. Ela, uma portuguesa apaixonada por fotografia. Ele, um autor britânico que tem como alma gêmea a sua cadela. Um romance improvável e perfeito para o mês de setembro. E o último livro a sair em setembro será no dia 25. Enquadra-se em policial e thriller. Eu tenho quase a certeza que a maioria de vocês já sabe qual é, sem eu sequer precisar de o dizer. Mas aqui vai. O nome dele é Fúria Mortal, de Bruno M. Franco. E é editado pela Suma de Letras.
Para quem não sabe, isto faz parte de uma saga chamada Saga Mortal e já tem mais outros 2 livros anteriores. Tem o Segredo Mortal e o Jogo Mortal. Depois dê uma olhinha. E, segundo a sinopse, o novo livro da Saga Mortal inspira-se num assassino em série que aterrorizou Portugal nos anos 90, tornando-se num dos maiores mistérios da justiça portuguesa. Cabe aos inspectores Marta e Leonardo desvendar o mistério que voltou para assombrar e pôr em alerta todo um país. Obrigada a todos que assistiram até aqui. Espero que estes lançamentos sejam da vossa curiosidade. E digam-me nos comentários, já compraram algum ou vão comprar? Não se esqueçam também de dar like, subscrever o canal e ativar as notificações para os próximos vídeos. Obrigada! Tchau!